som. Boa noite, a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar, fica à vontade. Amém? Boa noite, a paz. Nós temos alguns visitantes aqui, né? A Bíblia diz que na presença do Senhor é a plenitude de alegria. O melhor lugar para nós estarmos é na casa do Senhor. Não existe lugar melhor para nós estarmos. Amém? Gostaria já imediatamente que os irmãos pudessem pegar suas Bíblias e abrir em 2 Timóteo. Nós estamos comemorando uma data extremamente importante, que são os 503 anos da Reforma Protestante. Reforma essa que foi colocada as 95 teses, né, na capela de Wittenberg, certo? E que tem os seus 5 pilares, né, onde nas 5 solas, certo? Somente a glória de Deus, somente a fé, somente a graça de Cristo, somente o Cristo e somente as Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 12 até o 16, vai falar de um dos maiores pilares da Reforma Protestante e nos fala do retorno às Escrituras. A importância que a Escritura teve na Reforma, a importância que a Escritura tem na igreja como balizador, como nossa fonte de fé, como nosso manual, como nosso instrumento de guia, como aquilo que nos trouxe a salvação, como aquilo pelo qual nós somos gerados, por aquilo que nós somos mantidos, por aquilo que nós somos consolados, por aquilo que somos confrontados. Não há salvação sem Escritura, não há igreja firmada sem Escritura, não há fé sem Escritura. A fé se vai sem ela e a fé vem quando nos aproximamos dela. Amém, meus irmãos? Então vamos a essa passagem aqui que está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Os irmãos já acharam? Amém? Diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente, ou seja, de maneira santa, pia, santa, né? Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Há muito tempo atrás, Paulo já falava das teologias liberais, das heresias, já falava dos heréticos, né? Não era novidade ontem e não é novidade hoje. Tu, porém, Paulo dizendo a Timóteo, permanece naquilo que tu aprendesse, de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendesse, e que desde a infância sabe as sagradas letras, o Antigo Testamento. Quando aqui se mencionava as sagradas letras, se falava dos 39 livros do Antigo Testamento, que podem te tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vamos baixar nossa cabeça, vou fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos nessa noite, nós te adoramos, Pai, porque desde a condução, desde o momento que colocamos os nossos pés aqui, em todos os louvores, nós já fomos agraciados com a tua santa presença. Senhor, a melhor coisa para o homem é a tua presença, Pai. Na tua presença, a plenitude de alegria. Senhor, como o teu salmista dizia lá no Salmo 42, como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Senhor. A nossa alma veio aqui nessa noite buscar a tua presença, buscar o teu favor, buscar o teu consolo, buscar a ti, Senhor, porque sabemos que tudo que vem de bom, vem do alto, onde não há sombra nem variação de luzes. Senhor amado, nessa noite, humildemente nós nos colocamos, Pai,
como pessoas dependentes de Ti, como pessoas que estão aqui pela Tua infinita graça e misericórdia, que um dia nos tirou das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho de Cristo. Senhor amado, que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, fale com cada um de nós essa noite. Fale de maneira especial, nos mostre o quão Tu estás inserido em cada capítulo da Bíblia, o quanto a palavra ainda é viva, eficaz, é poderosa e pode falar com cada um de nós de maneira especial. Senhor, através do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, fala conosco, Pai, e que o Teu nome, Senhor, possa ser glorificado nesse lugar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu estava falando, né? Um dos pilares da reforma foi a volta às Escrituras. Talvez, se Paulo estivesse aqui hoje, ou se Lutero estivesse vivo, ou os precursores da reforma, como Wycliffe, como John Hus, que morreu queimado numa fogueira, talvez eles não comemorariam muito. Hoje vivemos uma geração que é analfabeta de Bíblia, que tem tudo quanto é Bíblia, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, Bíblia da vitória, Bíblia do empresário, Bíblia da batalha espiritual, mas a nossa geração não lê Bíblia, né? Temos aberrações terríveis de pessoas e de igrejas que deveriam ser hábeis ministros de ensinar a Bíblia e estão destruindo ela, ou estão usando ela de maneira nada hábil, né? Semana passada, nós fomos confrontados com uma declaração de um grande pastor de uma igreja em São Paulo, né? Onde ele deu uma declaração onde a Bíblia não era suficiente, onde ela estaria desatualizada, e mais ainda, que o homossexualismo não é pecado. Sobre as duas declarações ali nós vamos falar, né, no andar da pregação. Agora, com muito amor, com muita graça, aqui não há ninguém homofóbico, mas nós cremos no Deus que liberta. Nós cremos que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Nós cremos, meus irmãos, que uma das coisas que a maioria de nós, ou todos nós estamos aqui hoje, é porque um dia nós reconhecemos a nossa depravação, o nosso pecado original, o quanto nós estávamos longe de Deus. E se nós pegarmos, Paulo relata todo o pecado original em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18 ao versículo 32, o ápice da depravação do homem é o homossexualismo e o lesbianismo. É só nós olharmos ali, lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 24 ao 27. E lá no versículo 32, Paulo vai dizer que não só esse ápice é tão ruim, é como se fosse o balde cheio de Deus, né? Mas o próprio Paulo diz que não é só os que praticam tais coisas, mas é essa igreja que não influencia porque é igual ao mundo, não influencia porque é amiga do mundo, não influencia porque anui esse tipo de coisa. O que nós precisamos fazer sobre isso é orar, clamar a misericórdia de Deus, para que um dia, como nós fomos libertos, essas pessoas também sejam. Amém, meus irmãos? Agora, o que nós temos que saber é que esse tipo de pregador, esse tipo de igreja, que é leniente com o pecado, que não expõe, que não confronta, que só quer aproximar, que só quer agrupar, sem transformar, é o que nós mais estamos vendo hoje, né? Nosso amigo Tozer já dizia, eu gosto muito do Tozer, né? É uma boa literatura para os irmãos lerem. Tozer dizia que homens querem encher a igreja de pessoas, mas o Senhor quer encher a igreja da sua presença. Amém, meus irmãos? Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com aquilo que Ele vai fazer no nosso meio.
Amém, meus irmãos? Né? E o interessante, que esses pastores modernos, não que eu não acho que a gente deve aplicar da Bíblia de maneira contemporânea, de maneira atual, mas o interessante é que esses pastores modernos, eles usam jargões do tipo, eu não sou como esses religiosos. E o que eles fazem com a Bíblia na mão? E o que eles fazem dentro de uma igreja? Interessante que eles dizem que não são como outros pastores, mas ainda usam a espada de Deus e ainda estão dentro da igreja do Senhor, que continua sendo o baluarte e a firmeza, né? Que é a igreja dele. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver aqui, nesse tempo, Paulo já está tendo problema com falsos pregadores, com falsos profetas. Se nós olharmos ali no versículo 13, não é diferente dessa declaração infeliz que esse homem falou nessa semana, né? Eu não estou preocupado, meus irmãos, porque eu creio que independente eu sempre me preocupei, não que as pessoas me seguissem, mas que as pessoas pudessem seguir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Amém, meus irmãos? Se nós olharmos no versículo 13, Paulo já disse que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Se nós pegarmos Paulo na igreja que ele fica mais tempo, que é a igreja de Éfeso, e se pegarmos o livro de Atos, Paulo vai falar que depois da partida dele, lobos ferozes iam devorar a igreja, e lobos que sairiam de dentro da própria igreja. Ah, pastor, o que é uma heresia? É só pegar lá Apocalipse 22. É nós querer somar alguma coisa à Bíblia ou tirar alguma coisa dela. Isso é heresia. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco. A hora que você se prostra diante dela, a hora que você se humilha diante dela, com certeza o Senhor vai falar consigo. As melhores fases que eu passei da minha vida foram as fases que eu tive mais próximo da Bíblia. Quando eu vi mais Deus falar, foi quando eu ficava nas madrugadas, abria a Bíblia e ali me saciava com a santa palavra de Deus. Não há contemplação maior do que ouvir o Senhor falar através da sua palavra. Amém? E a primeira coisa que o apóstolo Paulo, nós vamos ver 4 verdades aqui que Paulo vai falar. A primeira coisa, ele vai dizer que quanto mais os homens aplicam a Bíblia na sua vida, quanto mais nós somos salvos um dia, a salvação é imediata, a justificação é imediata. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. A salvação, a justificação não é um ato contínuo, mas é um ato imediato. Agora, a santificação é algo progressivo. E a santificação, com os meios da graça, é feito com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. E quanto mais as pessoas se apropriam da palavra e fazem dela o uso cotidiano, na sua família, no seu dia a dia, nas suas decisões, naquilo que a pessoa faz, na instrução aos seus filhos, quando a pessoa comanda o seu negócio, quando ele usa a Bíblia, quanto mais ele se aproxima da Bíblia, mais ele se aproxima da vontade de Deus e mais ele vai ser perseguido. Amém? Pode ficar tranquilo, né? Hoje há uma séria dificuldade com a igreja brasileira, porque ela se aproxima com o mundo, se distancia da Bíblia e não tem poder para influenciar. Não tem. Essa é a verdade, meus irmãos, né? Então, a primeira verdade que nós vamos ver é isso, né? O que Paulo diz aqui, ó, lá no versículo 12, né? Todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Essa é a grande verdade. Não é como a gente dizia lá na Assembleia, né? Vem o vento, pastor. Não. Se você está na vontade de Deus, você será confrontado. Essa é a grande verdade, né? Atos capítulo 14, se eu não me engano, versículo 22. Através das muitas tribulações, nos importa chegar no reino de Deus.
Não são poucas, são muitas. Amém? A igreja, meus irmãos, ela é chamada do mundo, mas ela não está no mundo. A igreja é relevante quando ela é diferente. Pastor, vamos pintar disso, vamos fazer aquilo. Se enche do Espírito Santo, se enche da palavra, que as pessoas vão querer ir na tua igreja. Precisa pintar daquilo, não precisa ter som daquilo, precisa é da santa presença do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, João Batista não tinha terno, João Batista não tinha aquelas calças meia vácuo, João Batista não pregava, não tinha uma homilia tão bonita, mas João Batista era cheio da presença do Senhor e da graça de Cristo. E as pessoas afluíam atrás de João Batista. Por quê? Porque eles queriam a presença de Deus na vida de João Batista. É isso que atrai as pessoas, né? É isso, meus irmãos, que atrai as pessoas, né? Quando a igreja é amiga do mundo, é um desastre. Porque não há diferença, ela não contrapõe, o mundo está podre, o mundo jaz no maligno. Pastor, mas o mundo está ruim, tá, e vai ficar pior. Por quê? Porque a Bíblia é verdadeira. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia diz que cada vez ficaria pior. Os homens seriam irrepreensíveis, caluniadores, amantes de si próprio, né? É só ver as igrejas mais missionárias dos Estados Unidos gastam menos do valor de um chiclete para missão. E diz que ama a Cristo, ama o quê? Não ama nada. O que nós fizemos com o nosso dinheiro diz o que nós somos para Deus. Não estou aqui querendo assaltar ninguém, não. Eu estou dizendo, invista no reino, que Ele é eterno. Amém? O Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá inteligência para nós aplicar no reino de Deus. A Bíblia diz para nós trabalhar enquanto é dia, que virá a noite e nós não faremos mais nada. Amém? Meus irmãos, Tiago fala claramente, né? Que lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Que mundo é esse, pastor? É o mundo geográfico? Não, é o mundo à parte com Deus. Nós temos que ir no mundo, nós temos que pregar a palavra, nós temos que pregar que Jesus salva, que Jesus vai voltar, que Ele veio pelos pecadores, que Ele vai voltar pelos arrependidos, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho para que a igreja fosse salva por Ele. Nós não precisamos se contaminar, mas nós temos que falar ainda que o Senhor ainda salva, transforma e vem buscar os arrependidos. Amém? Essa é a pregação da igreja, né? Fizemos tudo, fizemos ação social, fizemos isso, fizemos aquilo e não falamos mais de salvação, de transformação, mais nada. A igreja, meus irmãos, a igreja, né? Romanos nos diz que nós não devemos se conformar com esse mundo, mas nós devemos se transformar pela renovação da nossa mente, né? A igreja precisa transformar o mundo. A igreja tem a palavra da verdade. A igreja tem a solução para esse mundo. E a solução não está na ADI, a solução não está na luterana, a solução não está na presbiteriana, a solução não está na menonita, a solução está no Cristo, que veio salvar aquele que estava se perdido. A solução é Cristo. Essa é a grande solução. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós vivemos, né, um mundo extremamente relativizado. Um mundo que não crê mais em nada, um mundo que não crê mais em pecado, um mundo em que as nossas escolas, né, estão atulhadas de ensinos grotescos, ensinos, né, que eu não vou aqui nem falar, mas que excluem, né, a criação de Deus, que excluem o pecado, que estamos aí para passar no nosso congresso aí algo terrível, né? Um mundo relativizado, um mundo que não teme mais o Senhor, um mundo que não espera mais a sua volta. Esse é o mundo que, se nós
se o livro de João, né? Se nós falássemos da centralidade do livro de João e todos os contrapontos que há dos 7 eu sou ali, as pessoas ficam olhando para você de boca aberta, né? Se nós dissemos que Jesus é o pão da vida, né? Que ele sacia a pessoa, que ele sustenta a pessoa, que Jesus continua sendo a luz do mundo, né? A um mundo totalmente, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, que o Deus desse século cegou as pessoas, né? Se nós falarmos que Cristo continua sendo a porta das ovelhas, as pessoas, porta do quê? Né? É um mundo que tem vários deuses, é um mundo que tem, né? Calvino já dizia, né? Que o homem, ele nunca ficará, né? Que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E que quando o homem não coloca Cristo no seu coração, ele acaba colocando outro ídolo ali, né? E é o que nós vivemos hoje, infelizmente. Quando não, dentro das nossas próprias igrejas. Pessoas que estão dentro dela, pensam que estão salvos, né? Mas estão completamente perdidos, né? Pastor Timothy Keller lançou um livro interessantíssimo, onde ele falou, ele coloca a idolatria moderna e fala sobre ídolos falsos. É interessante, esse livro é muito interessante para nós lermos e contextualizar e ver se realmente Cristo é o nosso ídolo principal mesmo, né? Essa é a grande verdade, né? Amém, meus irmãos, né? Cristo continua sendo a única porta. Cristo continua sendo o único mediador. Cristo continua sendo a única solução. Pastor Martin Lloyd Jones dizia que Cristo não veio para dar um casamento melhor para nós, para dar uma melhor faculdade, para nos dar uma grande formação, para resolver o nosso problema de depressão, mas Ele veio porque só Ele poderia nos reconciliar perante Deus. Só Ele, não há outro que pode perdoar os nossos pecados. Não há outro meio, né, meus irmãos? Né? Cristo, as portas desse mundo conduzem à escravidão, mas o Cristo é aquele que nos conduz à liberdade. Por isso que a Bíblia nos diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. A Bíblia também diz que o Cristo é o bom pastor, né? Lá no Salmo 22 é o pastor que dá a vida por nós, no 23 é o que conduz em pastos verdejantes e no 24 é aquele que vai vir buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? E interessante, né? Que ninguém pede a vida dele, mas ele é que dá voluntariamente por nós. Amém? Vamos ao segundo tópico dessa noite, meus irmãos. Eu gostaria que nós entendêssemos então, né? Certa vez perguntaram a um professor catedrático, né? Se dissesse assim: olha, né? Eu vejo um monte de irmão às vezes, né? Irmão que diz assim, os pseudos santarrões, né? Precisa uma perseguição para a igreja ser mais avivada. Precisa uma perseguição para a igreja buscar mais a presença do Senhor. E perguntaram para um professor catedrático, um grande teólogo, se uma perseguição aproximaria as pessoas de Jesus. Ele disse: não. O que aproximará as pessoas de Cristo é a nossa fidelidade a Ele. E que se nós formos fiéis a Ele, virá a perseguição. Quanto mais você for fiel a Ele, às suas escrituras, e quanto mais tu inserir a vontade dEle na tua vida, te prepara para confrontar um mundo que está cada vez mais. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Essa é a posição do mundo. Essa é a posição do mundo e ficará pior. E a Bíblia diz que o mundo ele pertence, o príncipe desse mundo é Satanás. Se olharmos quando ele oferece todas as riquezas desse mundo, lá na tentação de Jesus, ele disse: prostrado me adorares, tudo eu te darei. Certo? Meus irmãos, nós vamos para o segundo tópico. Então nós vamos entender o quê? Que quanto mais a igreja é fiel a Deus, ela será perseguida. Aliás, hoje no mundo, atualmente, 70% dos cristãos
são perseguidos. 70. Existe a Missões Portas Abertas, a qual eu e Cimei esses dias fomos, uma organização tremenda, né? E eles oram e dão condições, intercedem, ajudam as pessoas, para que as pessoas se mantenham fiel ao Senhor. Amém? Amém. Vamos ao segundo ponto dessa noite, meus. 2 Timóteo 3,15, né? Aqui Paulo enfatiza a Timóteo a importância de ele permanecer naquilo que ele tinha aprendido. Timóteo é filho de um pai, provavelmente um judeu grego, né? E de uma mãe judia, certo? A única avó que é citada na Bíblia do Novo Testamento é a avó de Timóteo, que é Loide. E a Bíblia cita a importância que essas mulheres tiveram na educação cristã de Timóteo, né? E ali Paulo fomenta e Paulo prioriza e fala da importância que nós venhamos a plantar a Bíblia nas nossas famílias. Agora imagina, nós temos as nossas crianças aqui, agora é tempo de pandemia, não podíamos se reunir, elas ficam aqui uma hora aqui, e depois vão lá para as escolas com um monte de relativismo, com um monte de teologia, e com um monte de coisa totalmente espúria e a parte de Deus. E nós achamos que uma hora aqui vai resolver o problema delas. Teu filho precisa ver tu lendo a Bíblia. Teu filho precisa ver Bíblia na tua vida. Teu filho precisa ver você orando. Seu filho precisa ver você fazendo culto familiar. Nós temos que voltar às velhas práticas, né? É o que Paulo está dizendo, permanece naquilo que tu fosse inteirado. A importância da educação cristã através da palavra de Deus, né? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, eu gostaria que os irmãos abrissem. Deuteronômios 6, 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, a palavra de Deus. Tu as inculcarás no hebraico, fazer penetrar, né? Fala, vive, né? Ou seja, muito mais nós às vezes mostramos com exemplo aos nossos filhos da praticidade da Bíblia, do que dando show de moral, sem muitas vezes praticar aquilo que nós ensinamos a eles, certo? E ele conta, essas palavras estarão no teu coração, tu inculcarás, ou seja, tu vais penetrar, tu vais fazer penetrar nos teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando ao caminho, pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, ou seja, em todo o tempo, usa da palavra no teu cotidiano, né? É isso que ele está falando, meus irmãos. A Bíblia fala de uma pessoa só. Se você lê os 66 livros da Bíblia e não conseguir ver Jesus ali, tem algum problema com você. Toda a Bíblia aponta para o Cristo. Desde o pecado do homem ao proto-evangelho, onde fala que o filho da semente da mulher seria machucado, mas que ele tocaria na cabeça da serpente e ele venceria o pecado. Amém, meus irmãos? Lá em Gênesis 3:15, já a primeira profecia da Bíblia, toda a Bíblia aponta para o Cristo, né? Toda a Bíblia fala da vinda do Cristo, né? Se nós pegarmos João, gostaria que os irmãos pegassem suas Bíblias em João capítulo 5, versículo 37 e 39. João 5, 37 e 39. Desculpa, só o 39 tá bom, certo? Examinais as Escrituras. Quando Jesus fala das Escrituras, fala de todo o compêndio do Antigo Testamento,
Porque quando Jesus fala do Antigo Testamento, 150 anos antes de Jesus vir, já estava pronto o Antigo Testamento, certo? Porque julgais ter nelas a vida eterna, ou seja, tudo que fala ali, né, aponta para o Cristo. E são elas mesmo que testificam, que comprovam de mim. No Antigo Testamento são mais de 170 profecias de Cristo, da vida dele, de percussor dele, de lugar dele, né? Tudo cumprida nele. Pastor, que bom, e se a gente acreditar, está tudo certo? Não está tudo certo. Não adianta nada tu defender ela, não adianta nela tu conhecer dela. Adianta é quando ela transforma a tua vida. A maior prova que a Bíblia é verdadeira é aquilo que ela fez na vida do Luiz Antônio, aquilo que ela fez na vida do pastor Jorge, aquilo que ela fez na vida da T, aquilo que ela fez na vida da Wanda, aquilo que ela fez na vida de tanta gente que está aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Essa é a maior prova do Evangelho. Aquilo que a palavra nos transformou, através da ação do Espírito Santo, nos levando a reconhecer o nosso pecado e correr aos braços de Cristo, para que a graça dele nos alcançasse. Amém? E ele continua, olha aqui, ó. Vocês examinam ela, porque vocês julgam. Jesus não manda, né? Quando Jesus foi falado aqui essa noite, né? Que é em João, Jesus diz: venha e beba, né? Quem tem sede, venha aí, beba. Jesus não disse para ver o pH da água. Jesus não disse para ver como se a água estava contaminada. Vem, desfrute, se entregue a Ele e veja como é bom servir ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Olha aqui, ó. Ele continua dizendo, ó, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. São elas mesmo que comprovam de mim, né? Isaías está cheio de profecia de Cristo, Jeremias também. O próprio Salmo 22 fala, né, do Calvário de Cristo. Contudo, não queres vir a mim para ter vida. Amém, meus irmãos? Essa é a grande verdade, né? O antigo sempre apontava para Cristo. Se nós pegarmos também Lucas, meus irmãos, um pouquinho para trás, Cristo, pouco antes de assuntar ao céu, lá em Lucas capítulo 24, 44, 47, o próprio Cristo falando depois, né, da importância da Bíblia, a Bíblia que leva a Ele, a Bíblia que mostra a Ele, a Bíblia que testifica a Ele, a Bíblia que mostra o nosso pecado, a Bíblia que mostra a nossa necessidade de que a graça de Deus nos alcance, né? Se pegarmos Lucas capítulo 24, no versículo 45, Jesus diz: então abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Assim estava escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado de todas as nações, começando por Jerusalém. A Bíblia sempre é impossível a gente ler a Bíblia de maneira verdadeira, humilde, e não encontrar a Cristo. É impossível, né? Eu creio que um dos maiores males da igreja hoje é ela ter abandonado a Bíblia. Hoje nós usamos coach, usamos psicologia, por incrível que pareça, né? Há pastores que vêm pregar e nem usam, nem trazem a Bíblia. Eu não tenho mensagem nova nenhuma. Eu continuo falando aquilo que está pronto, que é a santa palavra de Deus, que é o poder de Deus para a pregação de todo aquele que nele crê. A palavra que é loucura para aqueles que se perecem, mas que é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Amém, meus irmãos? Como é importante a Bíblia num país, numa nação, numa família, né? John Wesley fala da sua criação piedosa, da sua mãe, que educava os 21 filhos, né? E João Wesley diz assim: eu aprendi
muito mais de teologia com a minha mãe que com todos os pastores da Inglaterra. Vamos usar o exemplo de John Wesley. Vamos dar a Bíblia. Vamos parar com esse celular. Vamos tirar um tempo para a palavra de Deus. Nunca vimos uma geração com tanta depressão, com tantos problemas pessoais, com tantos problemas de resolução. Vai para a Bíblia. Vai para a palavra de Deus. Há solução em Cristo para a tua vida ali. Tudo que nós precisamos está na santa palavra de Deus. Está ali. É um tesouro que precisa ser cavocado. Que precisa que nós usemos ela, né? Meus irmãos, a Bíblia é isso aí. É isso, por isso que o nosso amigo Paulo diz ali, né? Para o Timóteo, volta, né? Fica naquilo que tu aprendesse. Não sai dali, né? Vamos voltar para 2 Timóteo 3. Vamos a terceira coisa que ele fala ali, certo? Depois ele fala, meus irmãos, agora nós vamos para algo muito importante nessa noite, certo? O terceiro tópico desse ensino nessa noite, toda a Escritura, lá no versículo 2 Timóteo 3:16, toda Escritura é inspirada e útil para a salvação. Eu não sei se esse pastor ainda continua lendo a Bíblia. Se Paulo diz que a Escritura é inspirada, no grego quer dizer que ela é expirada, ela é soprada por Deus, como algo que é soprado por Deus, que vem das entranhas de Deus, pode ser desatualizado ou pode ser incompleto. Isso é um absurdo. E o pior é que tem gente que escuta esse tipo de pregação. O pior é isso. Como, meus irmãos? Como algo que saiu de dentro do Senhor. A Bíblia, no Antigo Testamento, por 3.800 vezes se diz, assim diz o Senhor. Tudo que se falou no Antigo se concretizou no Novo. Nada do que ele falou deixou de se cumprir. E o que ainda ele falou, ainda vai acontecer, porque o Senhor é aquele que vela pela sua palavra para se fazer cumprir. Amém, meus irmãos? Né? Aí o cidadão vai lá e diz que a Bíblia é desatualizada e incompleta. Né? E tem gente que acha que descobriu a roda. Né? Não existe mais religiosidade. Pastor lá. Volta para a Bíblia. Volta para a simplicidade do Evangelho. Volta que muita coisa. Olha, até digo uma coisa. Tem muita pregação nas internet hoje que volta para a Bíblia. Em vez de perder tanto tempo na internet, vai para a palavra. Tenha tuas experiências com o Senhor. Faça uma leitura organizada. Começa pelo livro de João, Mateus. Não precisa do Apocalipse, não. Tem muita taça, tem muita coisa. Meio complicado, tem muito anjo, né? Pode tirar um pouquinho da genealogia ali também, tem tanto filho disso, filho daquilo. Não, vai. Pega as coisas principais ali, né? Amém, meus irmãos? Mas volta, faz uma leitura sistemática da palavra. Como é bom. Eu nunca li a palavra e fiquei pior. Eu nunca li a palavra e fiquei mais desanimado. Eu nunca li a palavra e fiquei mais triste. Há um bálsamo e esse bálsamo vem da palavra de Deus. Há remédio para nós e esse remédio é a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis e dão alegria àqueles que os obedecem. Amém? Em obedecê-los, a grande recompensa, o Salmo 19 nos diz. Amém? Meus irmãos, essa palavra, né? Tão grandiosa, né? Essa palavra que começou nas nossas faculdades, né? Se nós vemos as grandes faculdades do mundo, Yale, Harvard, Cambridge, Oxford, tudo foram fundadas por protestantes.
todas elas, né? Depois da reforma protestante, a sabedoria saiu dos mosteiros e bum, né? Começaram com a Bíblia, com a reforma protestante. Eu creio que hoje nós acho que tínhamos que voltar a outra reforma de novo, né? Hoje eu acho que está na hora da gente voltar, fazer uma nova reforma, né? Certo? Essa semana me mostraram algo assim, a ciência comprovando a Bíblia, me mostraram um gráfico de interações entre o Novo Testamento e o Velho, e a ciência mostra mais de 65 mil interações entre o Velho e o Novo, né? Escritos com mais de 1000 anos de diferença. Para mim não é novidade, porque eu sei que o mesmo autor do Velho foi o Novo, e foi Deus que escreveu tudo ali. E Deus não erra, Deus não é desatualizado, não é incompleto, não é nada. Deus é Deus, Ele não muda. O Senhor, não mudou. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Amém, meus irmãos, né? Esses homens, né? Eles escreveram muitas vezes, Deus ditava para eles, como fala Jeremias capítulo 1:9, ou muitas vezes eles colocavam a ideia, inspirados pelo Espírito Santo, né? A importância da Bíblia. 2 Pedro nos fala um pouquinho disso, se nós pegarmos aqui, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim, sabendo primeiramente que nenhuma profecia, ele não está falando aqui de profecia preditiva, nós somos pentecostais, gostamos de profecia, mas ele está falando aqui, normalmente quando se fala em profecia no Novo Testamento, se fala do compêndio das Escrituras, de todos os livros, né? A profecia completa, como se os livros estivessem sendo montados, né? Aqui ele diz aqui, sabendo primeiramente que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, né? O que quer dizer elucidação aqui? No grego aqui é uma palavra que não tem um cunho religioso, mas quer dizer, no grego quer dizer soltar, quer dizer desatar, ou quer dizer desamarrar. Quer dizer o quê? Pedro não está falando, né, da interpretação da Bíblia, mas está dizendo que a fonte dela não vem de homens, mas vem da inspiração do Espírito Santo que Deus faz. É isso que Pedro está falando aqui, certo? É isso que ele está falando. E por isso, meus irmãos, se nós olharmos lá, a importância da palavra, eu gostaria que os irmãos pegassem Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, vai dizer assim, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, não é desatualizada, não tem poder, não tem nada, ela continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Um dia o seu Agostinho, que foi o professor do seu Calvino, estava numa praça e entregaram para ele, Agostinho, um homem ébrio, um homem da noite, um homem que gostava de festa, entregaram para ele um pedaço, um livreto de Romanos, dizendo, não em bebedices, não em orgias. Agostinho foi atacado pela espada de Deus, que é a palavra, e Agostinho se tornou um dos maiores teólogos que nós temos até hoje. Amém? É isso que a palavra de Deus tem o poder de fazer. Porque a palavra é viva, ela é eficaz, é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, né? Ou seja, o mesmo instrumento que abençoa um médico, que é um bisturi, que serve para salvar pessoas, é um instrumento como uma faca que serve para que uma pessoa não usada por Deus possa matar alguém com uma arma branca. E é isso que ele fala. A Bíblia é uma espada. Ela é um instrumento poderoso para aquele que se dobra diante de Deus, para aquele que se humilha diante da sua palavra, para aquele que reconhece o seu pecado e vê em Cristo
toda a solução da sua vida. E ela é uma espada cortante para aquele que a rejeita. Ela é uma pedra eleita e preciosa para nós, que um dia a acalentamos em nosso coração, e ela é pedra de tropeço para aquelas pessoas que continuam rejeitando a palavra de Deus. Amém? Não é religião, não é isso que salva o homem, é Cristo, é a sua palavra. E a sua palavra diz que há uma só rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Está lá em Atos, no capítulo 4, 17. Amém? Né? Por último, meus irmãos, nós vamos ver aqui, que essa escritura é inspirada, ela é útil aqui para 3 coisas. A primeira coisa que ele fala é que ela é útil para o ensino, ou seja, o Antigo, o Novo Testamento, fala da nossa salvação, fala da nossa condução para a vida eterna, fala da maneira a qual nós devemos se portar, fala da vontade de Deus em nossa vida. Quando ele fala de ensino, ele fala isso, né? Não existe ensino sem base na palavra de Deus, que submeta a um pastor que é submisso à palavra de Deus, né? Certo? Depois ele continua dizendo, que ela é útil para, agora ele vai dizer que ela é útil para a repreensão aqui, meus irmãos, certo? É isso que ele está falando, a repreensão agora. Repreensão aqui, ele fala de 2 coisas aqui. Ele fala de tanto pessoas que já foram salvas e tiveram um problema. Repreensão aqui no grego quer dizer a pessoa tropeçou e está caído, ou algo que está caído e precisa ser levantado. Essa é a palavra no grego para repreensão, certo? Então, a repreensão aqui da Bíblia é para trazer-nos de volta ao caminho do Senhor, certo? E a repreensão também, a Bíblia é extremamente eficaz para tudo e qualquer forma de heresia ou conduta extra-bíblica. O apóstolo Paulo vai dizer assim, né, que ainda que um anjo vier com uma palavra que não estiver de acordo com a Bíblia, seja anátema, seja maldito. Gálatas capítulo 1, né? 1, versículo 6, se eu não me engano, certo? Então, a correção é isso, é algo, né? Restauração de algo que estava caído, restauração, colocar em pé algo que havia, né, caído, né? É exatamente como está lá, meus irmãos. Eu gostaria que os irmãos pegassem as suas Bíblias lá para nós ver essa repreensão aqui, correção, lá em Salmo 119, do 9 ao 11, para nós já estamos acabando. Salmo 119, 9 ao 11. De que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho, puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o teu coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E por último, meus irmãos, Paulo vai dizer, né, que a palavra de Deus, ela serve para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado, né? Quando o grego fala aqui de perfeito, ele não está dizendo sem pecado, porque na verdade nós somos perdoados sim, mas nós não fomos ainda livres do pecado. Nós militamos contra o pecado. A Bíblia diz que a carne milita contra o pecado, contra o mundo, né? Há uma luta em nosso interior, né? Esses dias eu vi a pregação de um cidadão que ele diz que luta do pecado é coisa do passado. Isso é bobagem, heresia da grande, né? Maior evidência que alguém foi salvo é essa luta renhida que ele tem, né? Tozer dizia que o cristão, o mundo do cristão não é uma colônia de férias, mas uma grande luta,
né? O nosso eu, ele luta o tempo inteiro. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7 que aquilo que eu não quero, isso eu faço, maldito o homem que eu sou, né? Então há uma luta, sim, constante. E quando aqui o apóstolo Paulo diz que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado, ele fala de um homem experiente, um homem que não é emocionado, um homem que não vai para uma igreja para ver se o pastor está pegando bem ou não, mas ele vai ali ouvir a palavra que o transforma, que o consola, que o conforta e que lhe promete a vida eterna. Amém, meus irmãos? Né? Ele vai para oferecer o seu culto ao Senhor. Muitas vezes o seu culto já começou lá na sua manhã, lá na sua casa, onde ele dobrou o seu joelho, se prostrou diante de Deus, leu a palavra e ali começou o seu culto na sua vida. Ele só vai completar aquilo que ele começou na sua vida. Amém? E é isso que ele fala, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, né? Que nós não possamos ser levados por ventos de doutrina. Já viu os dentes de ouro, já viu os G12, já vi tanta coisa, meus irmãos, já vi tanta coisa, mas ainda continuo a crer na simplicidade do Evangelho que nos transforma pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar então? Vamos orar, vamos levantar. Simei, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá acabar o culto, vem. Amém? Mas tu vai, ué? Não pedi, mas tu vai. O que foi? Amém. Então vamos orar. Nesse momento eu também queria chamar aqui na frente os aniversariantes do mês de novembro. Acho que amanhã vai ter o Bruno, não é isso, Bruno? Pode vir aqui na frente, Bruno. Se tiver mais algum aniversariante já desse mês de novembro, pode vir que nós vamos estar orando. Ou do mês de outubro também, que não foi orado na última vez, tá? Pode vir, aniversariantes final de outubro, que ainda não foi orado, e de novembro também, né? Nos próximos dias, nas próximas semanas. Amém? Além de orar pelos aniversariantes, nós vamos orar também, nesse encerramento de culto, pelos enfermos. A irmã tem 2 Cátias aqui na igreja que está passando por um período complicado de enfermidade, e nós vamos estar orando. Tinha mais um, pastor Jorge? E a irmã Suésia, que também está há bastante tempo ainda com uma dificuldade, com uma enfermidade. Então nós vamos estar orando por essas 3 pessoas, por enfermidades que tiver aqui nessa noite. Vocês apresentam a esse Deus que tem um evangelho que prega a salvação da alma para a vida eterna, mas também é o mesmo Deus que tem poder para transformar a nossa saúde também. Então, por isso que intercedemos a Ele sobre este poder de cura. Tivemos domingo passado aqui um testemunho extraordinário de um irmão que Deus está segurando ele e preservando a saúde dele diante de um câncer incurável para a medicina. Mas Deus está sustentando ele com muita saúde e Deus pode curá-lo totalmente. Não o fez ainda, mas ele tem saúde de uma forma muito extraordinária. Foi muito bonito o testemunho dele. Então, para os irmãos não perderem de vista, vamos orar pelos aniversariantes, irmã Rose, o Bruno, os demais aqui, que estejam de aniversário, pelos enfermos, para que Deus possa também estar trazendo o seu poder de cura. Amém? Os irmãos estendem as mãos para cá, sobre os aniversariantes, vamos iniciar com eles. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te adoramos, Senhor, e te glorificamos, porque Tu és, Senhor, fiel para conosco. Ó Deus, e nessa noite ministraste a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, Pai, falando, Senhor, ó Deus, da importância, ó Deus, de nos apegarmos à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, onde observamos na história, Senhor, onde a Tua igreja ou o Teu povo se distanciava da Tua palavra, ó Deus, coisas, ó Deus, ruins vinham sobre a Tua igreja. Nos sustenta, Senhor, firmados na Tua palavra. Ó Deus, nesse momento, Senhor, ó Deus, nós apresentamos, Senhor, ó Deus, os aniversariantes, Senhor,
Ó Deus amado, te louvamos pela tua fidelidade, Senhor. Ó Deus, de tê-los sustentados na tua presença, Senhor, com teu poder, com a tua graça. Ó Deus amado, te pedimos a tua bênção em continuação sobre eles, Senhor. Ó Deus, que eles possam, ó Pai amado, a cada dia se aproximar mais de ti, Senhor. Ó Deus, manifesta-se, Senhor, a eles. Ó Deus, que a tua bênção, Senhor, ó Deus, seja na saúde, seja nos negócios, Senhor, seja na vida espiritual, Senhor, uma vida por completo, Senhor, cheia da tua graça, da tua bênção, Senhor. Ó Deus, que eles possam manifestar, ó Deus amado, a tua graça, ó Deus, o teu brilho, Senhor, a transformação que tu promoves na vida deles, na sociedade, Senhor, e onde quer que eles estejam. Ó Deus, dá saúde plena, Senhor. Ó Deus, é o que nós te pedimos, Senhor. Ó Deus, para os teus servos nessa noite, Senhor. Ó Deus, te apresentamos também, ó Deus, os enfermos aqui citados, Senhor. Ó Pai amado, tu tens o poder, Senhor, sobre todas as enfermidades. Cantamos nessa noite, Senhor, ó Deus, que tu tens um nome acima de todo nome. Portanto, Senhor, ó Deus, os nomes das enfermidades, Senhor, que são citadas aqui, estão subjugadas, Senhor, ao poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, Senhor, sobre a vida dos teus servos, Senhor. Faz, Senhor, conforme a tua vontade. Glorifica o teu nome, Senhor. Ó Deus, na vida, Senhor, dos enfermos nessa noite, Senhor. E que o teu nome seja glorificado, Senhor, em nossas vidas, Pai. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, por essa igreja, Senhor. Ó Senhor, nos livra, Senhor. Ó Deus Santo, do descrédito da tua palavra, que, ó Deus, varre, Senhor, uma teologia liberal, Senhor, que está contaminando, Senhor, ó Deus, as nações, Senhor, ó Deus, que está, Senhor, ó Deus amado, transvestida, Senhor, de um intelectualismo espiritual, Senhor, mas nos traz de volta, Senhor, ao amor à tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos traz ao amor, Senhor, as palavras que dizia o Cristo, assim como disse as Escrituras, assim como disse as Escrituras, Senhor. Ó Deus, o Cristo que falou das Escrituras que há 1000 anos, ó Deus, existia antes dele. Nós hoje, Senhor, ó Deus, há 2, há 3, há 4 mil anos, nós dizemos, ó Deus, assim diz as Escrituras. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, que o teu Espírito, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, nos leve, Senhor, nos elucide, Senhor, ó Deus, a compreender, Senhor, as tuas palavras, porque as tuas Escrituras ainda são interpretadas, Senhor, pelo teu Espírito. Ó Deus, não pelos comentários, Senhor, mas pelo teu Espírito. Pelo teu Espírito, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, ó Deus, que soprou, Senhor, nos escritores, Senhor, da tua palavra, ó Deus, hoje nos esclareça, Senhor, e seja aquele que nos fale aos nossos corações, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e até aquele grande dia que nos encontraremos com Ele face a face. Amém e amém. Estamos despedidos.